você tem problemas de autoestima, se sente rejeitado, inadequado e até mesmo ridículo, está sempre tentando agradar as pessoas e tem a sensação de que ninguém gosta de você, então fica comigo, pois eu vou revelar aqui 7 segredos para você melhorar a sua autoestima, viver melhor consigo mesmo e com os outros. Este episódio faz parte da série Os Segredos da Alma, em que eu trago para você alguns toques que eu aprendi ao longo da minha vida como saniasa, praticando, experimentando e vivenciando a espiritualidade no meu dia a dia, na minha rotina, de onde eu sempre procuro extrair algum aprendizado para minha alma. Esses segredos também vêm de muitos livros, audiolivros, cursos, palestras e dos muitos mestres de sabedoria que me orientaram e me ajudaram a seguir um caminho espiritual. Afinal, ninguém é uma ilha, não é? E tudo que inventamos ou descobrimos é sempre proveniente daqueles que vieram antes de nós, os precursores do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da humanidade. Eu sou muito grata a todos aqueles que me ensinaram, por bem ou por mal, na alegria ou na tristeza, na facilidade ou na dificuldade, no trabalho ou na diversão, pela dor ou pelo amor. E sou grata a você por estar aqui comigo hoje e que eu possa ser útil a você, mesmo que você não concorde com o que eu digo, mesmo que você discuta comigo. Afinal, o seu arcabouço de conhecimentos é diferente do meu, porque cada ser humano é único e especial. E isso é maravilhoso, pois cada um pode agregar ao outro mais conhecimentos e experiências. E assim, vamos todos expandindo nossa consciência para nos unirmos à existência. Nesse episódio da série Segredos da Alma, nós vamos tratar dos 7 segredos da autoestima. O episódio tem aproximadamente 1 hora de duração e está dividido em 6 capítulos na playlist Os 7 Segredos da Autoestima, que está aqui na descrição do vídeo. E se você chegou de paraquedas nesse capítulo e quiser assistir aos outros, é só você adicionar às suas playlists. Se você curtir esses segredos, por favor, deixe o seu like para que o YouTube recomende para outras pessoas. E também inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E compartilhe com seus amigos. Você também pode deixar suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, tá bom? Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a autoestima e a autoestima. Você nunca ouviu essa palavra, não é mesmo? Autoestima. Mas você já deve imaginar do que se trata. Eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com essa tal de autoestima e o que ela tem a ver com a sua autoestima. Autoestima é a estima que você tem por você mesmo. É a forma como você se vê e se ama, ou não se ama. Autoestima tem muito a ver com autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo, compreender como você é e como você está se desenvolvendo, evoluindo, e então aceitar-se plenamente. Logo, também tem a ver com autoaceitação, que significa que você se aceita completamente, com todas as suas virtudes e defeitos. E que você não se condena, não se critica, mas se observa e se analisa na medida das condições que você tem para se modificar, para se melhorar, para se aceitar ainda mais. Isso parece bem fácil quando nós olhamos no espelho, quando afirmamos isso para nós mesmos, quando estamos fechados em nossos próprios pensamentos, em nosso quarto, sem ninguém olhando. Ocorre que nós não vivemos sozinhos. E quando o outro entra no jogo, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, porque aquele conceito de autoestima, que só dependia de você mesmo, já não funciona tão bem.
Quando o outro entra na sua vida, você provavelmente vai querer ser aceito por ele. Senão, você estará fadado a viver sempre em conflito ou sempre sozinho. E o outro pode ser muita gente, a começar pelos seus pais, seus irmãos, seus tios e tias, os primos e primas, os da sua igreja, os da sua escola, os da balada, seu namorado, sua namorada, seu marido ou esposa, e assim a lista vai aumentando. E o outro, ele pode ser só um conceito genérico para representar todo mundo. Porque às vezes, para você, não importa quem é o outro, você quer ser bem visto por todos na sociedade. E ponto. Desde pequenos, nós somos acostumados a viver em sociedade, o que significa que a nossa auto qualquer coisa, ou seja, autoestima, autoconhecimento, autoaceitação e outros autos, vão ser testados vigorosamente. E nessa de nos relacionarmos com o outro, a gente fica confuso quando nos relacionarmos conosco mesmo. E é aí que vai acontecer um descompasso, porque simplesmente não sabemos lidar com isso. Não conseguimos manter o equilíbrio entre o que nós oferecemos a nós mesmos e o que nós oferecemos ao outro. Nós vamos por partes. Quando nós éramos bebezinhos, tudo era para nós. Bastava chorar e fazer o beicinho e todo mundo estava lá para trazer o seu leitinho. Todos te agradando. Você era o centro do mundo. Mas você foi crescendo e veio o seu irmãozinho. E você já não é mais o queridinho. E de certa forma, isso se torna uma competição. A primeira competição da sua vida com o seu próprio irmão. Se você não tem irmão, ainda pior, porque você é filho único e só vai ter a primeira experiência de competição lá na escola, porque a professora não dá conta de te dar atenção do mesmo jeito que a sua família. E assim começam aqueles sentimentos chatinhos, sabe? Ciúmes, inveja, melindres. E a sua autoestima começa a tremelicar, feito uma chaleira fervendo. E o anel que tu me deste era vivo e se quebrou, e o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Pronto, agora o seu ego entrou para te defender. Porque essas emoções, esses sentimentos, eles machucam. E você precisa reagir de alguma forma ao que vem do meio externo. Só que você não sabe muito bem como você deve agir. Então qual é a nossa tendência? Agir como os outros. Você começa a imitar os comportamentos daqueles que você conhece. E o jogo da comparação começa a acontecer. Esses sentimentos negativos do ego, eles são a base da baixa autoestima, que é o contrário da alta autoestima. Lembre-se, alta com L, de altura, contrário de baixa. E alto com quer dizer si mesmo. Então você pode ter uma alta autoestima ou pode ter uma baixa autoestima. Que sentimentos são esses de onde surge a baixa autoestima? São vários. Eles podem vir da separação, da comparação, dos ciúmes, da inveja, da carência, da rejeição, da necessidade de agradar o outro para você ter mais valor. Porque ao conviver com os outros, você passa a acreditar que você só tem valor se os outros te valorizam, que você não tem valor por si mesmo. E observe bem, todo sentimento de autoestima tem a ver com os outros. Na verdade, deveria chamar autoestima. É aquilo lá que a gente falou no começo, e não autoestima. Então, vejam que jogo difícil é esse da vida. Se eu vivo em família, em sociedade, é necessário que eu ceda um pouco para poder conviver com o outro. Mas eu também não posso me anular completamente pelo outro. Uma parte de mim precisa permanecer como realmente é, para que eu não perca a minha identidade. E com isso, passamos a viver em conflito. Então vem a adolescência, em que a pessoa vai passar a maior parte do tempo tentando saber que identidade é essa, não é? O adolescente, ele se esforça para enfatizar a sua identidade,
para esfregar na cara de todos que ele tem uma personalidade. E a rebeldia dele é a forma dele se impor, porque ele quer muito ser alguém e ele quer ser respeitado. Então ele começa a pensar que ele não tem que agradar ninguém. E muitas vezes ele até se isola e se sente um estranho. Nessa fase da adolescência, o nosso ego ou ele se fortalece ou se estatela de vez. Alguns saem da adolescência equilibrados, mas muitos saem dos extremos, ou muito obedientes ou muito rebeldes. Não existe um meio termo para esses. E aí você começa a viver uma briga interna, sem saber como resolver esse dilema, esse descompasso, se agrada o outro ou se agrada a si mesmo. Então você precisa se equilibrar, saber como agir em cada situação. Só que você não sabe como chegar no caminho do meio. Algumas vezes nem mesmo percebe com clareza qual é o seu problema. E na maior parte das vezes nós direcionamos o problema para uma ou duas pessoas, como se fosse culpa delas. Em geral, são pessoas próximas que se tornam os nossos bodes expiatórios. Nossa mãe, nosso pai, um irmão marrento, uma irmã melindrosa, o padre, o pastor, o chefe, o professor. Alguém passa a ser o seu juiz, o julgador das suas atitudes. Às vezes é uma comunidade inteira, um grupo do que você faz parte. A sua igreja, os colegas do seu bairro, a sua turma, a classe do primeiro ano, a namorada, a família do namorado ou do esposo. Enfim, alguém se torna o seu inferno. Ou pior, se torna aquele que vai condenar você ao inferno. E é assim, ao meu ver, que surgem os problemas da autoestima. No próximo capítulo, nós vamos falar um pouco sobre de quem é a culpa da baixa autoestima. Será que é da própria pessoa? Ou será que é dos outros? O que você acha? Então, veja o próximo capítulo para saber. Sabe aquelas pessoas que vivem culpando os outros pelos seus problemas? A pessoa está sempre criticando todo mundo e ela é sempre uma vítima e todos são culpados por tudo que acontece com elas? Pois é, mas será que a culpa é mesmo das outras pessoas? E será que é realmente uma vantagem para ela ficar culpando os outros pelos seus problemas? Então, vem comigo descobrir, pois eu vou revelar aqui para você 7 segredos para você melhorar a sua autoestima e viver melhor consigo mesmo e com os outros. No capítulo anterior, nós falamos da autoestima e da autoestima e de como nós ficamos em conflito quando começamos a conviver com os outros, porque não sabemos como nos dividir, se agradamos a nós mesmos ou se agradamos às outras pessoas. E muitas vezes esse conflito interno que vivemos nos leva a culpar alguém por isso. Às vezes culpamos a nós mesmos e outras vezes culpamos os outros. Mas na verdade, a sua dificuldade em lidar consigo mesmo e de lidar com os outros não é culpa deles. E também não é culpa sua, porque a culpa ela não é um bom sentimento para lidar com as situações. O problema é simplesmente não saber dosar o que nós damos a nós mesmos e o que nós damos aos outros. E isso se torna um problema de baixa autoestima. E agora fica mais fácil de entender, porque a baixa autoestima é um pequeno desajuste entre amar a si mesmo e amar o outro, entre a sua capacidade de se respeitar e respeitar o outro, de se valorizar e valorizar o outro, e mais, de dar amor a si mesmo ao invés de esperar o amor do outro. Aí você vai dizer, mas meu pai, ele é realmente assim, ele é exigente comigo e ele não me deixa fazer nada. É meu pai que me reprime, é a igreja que tem princípios e eu tenho que seguir, tenho que fazer o que me manda, tenho que. Se você é uma criança ou um adolescente que ainda depende dos seus pais, até é compreensível você dizer isso. Mas se você é um adulto,
talvez seja essa atitude que está diminuindo o seu amor próprio, que é a sua autoestima. Então pense comigo. Se você cresce e amadurece, atribuindo tudo o que acontece com você aos outros, culpando os outros, você está dando todo o poder aos outros para fazer o que eles quiserem com você. Geralmente é isso que a gente faz. Não colocamos os limites e o meio termo, a linha divisória que separa os outros de nós mesmos. E começamos a nos misturar com os outros. E ficamos sem saber quem somos. Muitos aceitam essa falta de limites e se conformam em ser submissos. Outros, ao contrário, se tornam rebeldes e não querem aceitar nenhuma interferência do outro em sua vida. Alguns submissos se analisam e depois eles decidem mudar. E aí eles dizem: de agora em diante eu vou ter autoestima, não vou mais me submeter a ninguém. E alguns rebeldes, ao contrário, também decidem mudar e dizem: de agora em diante eu vou me comportar melhor, eu vou ser mais bonzinho, vou aceitar tudo que os outros fizerem comigo, ser condescendente e generoso com todos. Mas esses são os extremos opostos. E como já dizia Buda há 2500 anos, o melhor caminho é o do meio. Então, nós precisamos olhar para as pessoas que estão dentro de nós como reflexos e colocá-las nos seus devidos lugares. Não precisamos brigar com as pessoas, nem culpar ninguém pelo que nós sentimos. Não precisamos agredir nem violentar as pessoas. É apenas uma mudança de atitude interna, um pequeno ajuste que muda a nossa postura com os outros. Pense em uma máquina com muitas porcas e parafusos. Se você apertar demais, vai espanar. E se apertar de menos, vai afrouxar, certo? Então, é só uma sintonia fina que você faz, um ajuste nos parafusos, né? Você não vai obedecer a ninguém, como se fosse uma criança submissa. Mas você também não vai se rebelar como uma criança birrenta. Você vai se compreender, fazer os pequenos ajustes na sua mente, no seu modo de pensar, e vai ver as pessoas como elas realmente são, sem as emoções e sentimentos negativos que vinham norteando você. Exatamente como nós falamos na meditação guiada para melhorar a autoestima. Pequenos ajustes em sua mente para deixar de ver os reflexos das pessoas que estão distorcidos pelos seus sentimentos e emoções negativas. Na verdade, as pessoas à nossa volta continuam simplesmente sendo elas mesmas. E o que elas fazem não é contra você, é somente a favor delas mesmas. O mesmo sofrimento que você sente, elas também estão sentindo, com ligeiras modificações na frequência. Mas elas também estão agindo para se defender do mundo. Não é nada contra você. E quando você entende isso, é eureka. Você se tranquiliza. Você entendeu tudo. Aí você vai dizer: mas o meu marido, ele faz isso comigo. E eu repito, ele não faz isso contra você. É apenas o jeito de ele ser. É o melhor que ele consegue ser. Não exija dele o que ele não é capaz. E tudo que você dá, você recebe de volta. Lembre-se disso. Então, não exija de ninguém que ele seja o que não é. E ninguém vai exigir isso de você. A vida vai ficar mais leve desse jeito. Então, se você tem dificuldade com alguém, se você acha impossível conviver com esse alguém, é melhor você manter uma certa distância dessa pessoa. Não tente impor que ela seja alguém que ela não é. Ah, mas é a minha família. Tudo bem, mantenha uma certa distância. Até mesmo em uma casa, você consegue se manter um pouquinho afastado, em outro cômodo, ou falando menos com essa pessoa, ou evitando assuntos conflituosos, sendo mais diplomático, não batendo de frente com a pessoa. Isso vai tornar a sua vida mais amena, mais fluida
Então, seja como a água que flui pelas frestas mais insignificantes. Você está vendo os defeitos do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu marido, da sua esposa, ou do grupo que você participa, porque você acha que eles eram os responsáveis pela sua miséria. Mas quando você entende que ninguém é responsável pela sua miséria, a não ser você mesmo, você pode ver as pessoas como elas realmente são e aceitar mais facilmente elas todas. Então você pode equilibrar a sua autoestima, porque não depende mais dos outros. Você vai continuar gostando dos outros, porque nós somos todos uma família universal. E todos estamos aqui juntos, evoluindo. Você vai continuar fazendo as coisas pelos outros, porque o amor é um bem bolado, em que você ama a si mesmo e ama os outros. Mas você vai aprendendo a fazer uma sintonia fina entre gostar de si mesmo e gostar dos outros, fazer por si mesmo e fazer pelos outros. E quando você estiver com a autoestima equilibrada, aí você vai ver o outro com um olhar diferente, despido daquelas emoções negativas do seu ego. E isso vai ser fantástico. E vai parecer para você que as pessoas são diferentes, mas na verdade foi sua cabeça que mudou. Você vai ver as pessoas com mais compaixão, com mais perdão, com mais carinho, porque você vai ver as pessoas nelas mesmas, sem se misturarem com os seus sentimentos e emoções negativos. E quando você aceita os outros, você também aceita a si mesmo, e vice-versa. Quando você perdoa a si mesmo, fica mais fácil de perdoar os outros. Porque nós refletimos no mundo o que temos dentro de nós mesmos, certo? No próximo capítulo, vamos falar um pouco sobre como funciona a autoestima, as fontes da autoestima. Você sabe como você constrói a sua autoestima? O que faz você sentir amor por si mesmo? Será que é a sua aparência? Ou será que é a sua essência? E de onde vem essa essência, se é que ela existe? Então, assista o próximo capítulo para saber. Você sabe de onde vem a sua autoestima? O que faz você sentir amor por si mesmo? Ou como você constrói a sua autoestima? Será que ela vem da sua aparência? Ou será que é da sua essência? Então, vem comigo descobrir o que eu vou revelar aqui para você. 7 segredos para você melhorar a sua autoestima e viver melhor com você mesmo e com os outros. No capítulo anterior, nós falamos sobre a baixa autoestima e a culpa, que muitas vezes nós atribuímos aos outros ou a nós mesmos, pela nossa aparente incapacidade de nos amar. E vimos que a culpa não é de ninguém, e que o melhor mesmo é fazermos pequenos ajustes nos espelhos da nossa mente, sobre aquelas pessoas que estão refletidas ali. Entender que as pessoas são como são, inclusive você, e que o que elas fazem não é contra você. Que a pessoa age daquela maneira porque é o melhor que ela pode fazer. E se você aceita os outros como são, também aceita a si mesmo. Se você perdoa os outros, também perdoa a si mesmo. E as relações com as pessoas ficam mais leves, sem culpa. E a conclusão importante disso é: você só pode dar o que você tem. Veja, se você tem um pacote de pipoca, o que você vai oferecer aos outros? Uma barra de chocolate? Não, porque você não tem uma barra de chocolate. Você só tem um delicioso saco de pipoca. Então, você só pode oferecer pipoca, não é? Se você tem perdão dentro de você, o que você vai oferecer aos outros? Perdão. Não é lindo isso? Mas se você se perdoa e não perdoa os outros, talvez seja que você está cheio de ódio e de vingança dentro de você.
E de onde vem isso? Esses sentimentos negativos pelos outros, vem do seu cachorro, do seu peixe, da sua gata? Não, esse sentimento vem de você. Ele está dentro de você. Então, a pergunta que não quer calar: como você tem tanto ódio e vingança dentro de você? E por que isso está direcionado para certas pessoas? É porque deve ter alguma coisa dentro de você. Deve ter algo que aconteceu e fez você sentir ódio, fez você sentir vontade de se vingar. E você guardou isso em você. Agora tem essa energia ruim acumulada aí dentro, atraindo pessoas para você poder descontar esse ódio e vingança. E se você não jogar isso em cima de outra pessoa, se você reprime essas emoções, é ainda pior, porque isso se vira contra você, na forma de doença, de vício ou de algum desequilíbrio que se manifesta de alguma forma. Então, você precisa compreender o sentimento que está dentro de você, mas que você reflete nas pessoas, achando que o problema são as pessoas. Na verdade, o problema está só na forma como você vê as coisas, as pessoas e principalmente a si mesmo. Tudo é uma questão de interpretação. Então, se você conseguir entender o que levou você àquele ódio, àquela situação de ódio, de vingança ou qualquer outro sentimento negativo, você vai poder eliminar ou transformar, ou melhor ainda, transcender esses sentimentos. E como você vai fazer isso? Primeiro, vamos entender como funciona a autoestima. A autoestima, no meu entendimento, ela pode vir do seu ego ou da sua alma. Normalmente ela é um misto de ambos. E o que isso significa? Que a parte da autoestima que vem do seu ego, ela é construída a partir das suas experiências sensoriais. Ou seja, de tudo aquilo, das informações todas que você recebe dos seus 5 sentidos, que são a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. E de tudo que você aprendeu do meio externo e das relações com as pessoas. A parte da autoestima que vem da sua alma, ela é obtida a partir da intuição, ou seja, do seu 6º sentido. São aqueles insights que você recebe, que te dão a certeza de que você não é apenas matéria, não é apenas um corpo. Você é muito mais do que isso. Você é uma centelha do fogo divino. É um espírito de luz em expansão. E você sente que tem alguma coisa lá em cima. Um Deus, uma existência, uma força superior que está olhando por você e mantendo tudo na mais perfeita ordem aqui embaixo. Acontece que a autoestima que vem do seu ego nem sempre é uma alta autoestima. Então, a sua autoestima, construída a partir do ego, ela vai depender muito das experiências que você teve ao longo da sua vida e das relações com as pessoas. Normalmente, se você foi bem tratado pelas pessoas, sua autoestima será alta. Mas se você foi maltratado, ao menos nesses aspectos que você foi maltratado, a sua autoestima será baixa. Além disso, são muitas as regras e princípios que você deve seguir para se adequar às pessoas e viver em sociedade. Então, você pode ser um bom seguidor de regras e todos ficam felizes com você e te tratam bem. E aí, obviamente, isso vai melhorar a sua autoestima. Ou você pode ser um péssimo seguidor de regras e as pessoas não ficam felizes com você, não te tratam muito bem. E isso piora a sua autoestima. E é aí que a porca torce o rabo. O problema de você seguir o ego é que você não vai conseguir agradar a todos. Sempre haverá aqueles que você vai desagradar. Eu diria que em torno de 50% das pessoas com quem a gente convive, nós não conseguimos agradar de forma alguma. Mas quando a gente vive em sociedade, a gente desenvolve ideais, desejos, metas de quem a gente quer realmente ser, para sermos aceitos.
E você achou que aquele sonho que você tem de ser alguma coisa é seu, não é? Pense bem, será que é mesmo seu? Ou é só um modo de você agradar alguém ou ser aceito? Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, nós queremos agradar os nossos pais, fazer o que vai deixar eles felizes. Então, você queria muito ser um cantor, mas os seus pais querem que você seja médico. É uma bela história, bem conhecida. E lá vai você fazer medicina, para agradar os seus pais. Na escola, você vê os seus amiguinhos de chinelo de dedo. Todas as crianças usando chinelo de dedo. E você odeia chinelo de dedo, porque aquela borracha irritante machuca o seu pé. Mas você vai usar o bendito chinelo de dedos, cozinhar os seus dedinhos para ficar igual aos amiguinhos. Então, você vai na igreja e aprende um monte de regras e princípios que você deve seguir. Senão, você pode ir para o inferno. Você até questiona, será que existe mesmo inferno? Mas por inércia ou para acompanhar os seus amiguinhos, que agora eles já cresceram e são seus amigões, você acaba aceitando e seguindo em frente. É a força da maioria. Então, você vai na balada e os seus amigos todos estão fumando um cigarro. Como você vai ficar de fora, não é? E você começa um vício porque todo mundo faz. Aí você assiste a TV e vê os artistas usando marcas famosas. Então você começa a usar também, para parecer uma pessoa muito badalada e importante, como os artistas. Aí você se torna um adulto e se casa, e você quer agradar o seu amor. E você faz tudo o que ele quer, com medo de ele ir embora. Você aceita tudo, porque é sua parceira em primeiro lugar. Então, a vida vai passando e você vai fazendo tudo que os outros deixam. E a sua autoestima é baseada nisso, em agradar os outros, em ser aceito. Essa é a autoestima que vem do ego. E eis o problema: você não está se agradando. Você começa a se sentir uma pessoa muito desagradável para si mesmo. Os outros em primeiro lugar, mas você nem percebe, você está anestesiado, porque está tão acostumado a pensar daquele jeito que parece que está tudo certo. E você não tem tempo para pensar sobre isso, porque agora a vida exige muito de você. Tem muitas coisas que você precisa fazer para deixar os outros felizes, não é? Você vai trabalhar em uma empresa e precisa agradar o seu chefe e ter a missão, a visão e os valores da sua empresa para se sentir parte dela. E às vezes coincide com os seus valores, mas nem sempre. Mesmo assim, você fica lá. Por quê? Porque precisa de dinheiro, mesmo contrariando os seus valores. E você começa a ficar doente, ficar triste, com depressão, dor de estômago, pressão alta, coração. Aí você começa a passar pelas perdas necessárias, de que falava a Judith Piorst no seu livro Perdas Necessárias, que é um jeitinho que a vida dá para te trazer de volta ao caminho certo, para você se ouvir mais. E só então você percebe o quanto você se deixou de lado. Aí você diz: ah, mas eu tenho que viver do meu jeito e dane-se os outros? Também não. Vamos repetir o mantra do Buda. O equilíbrio está no caminho do meio. Você pode agradar os outros, desde que não se desagrade. Você pode ser legal com os outros, desde que você tenha bem estabelecidos os seus princípios e não quebre eles para ser legal com os outros. Tudo é uma questão de se inspirar e refletir antes de agir, de ter valores em primeiro lugar e agir com base nesses valores. E esses valores vêm da sua intuição. Essa é a autoestima que vem da sua alma.
São os valores verdadeiros que vêm do seu espírito. E isso é uma construção contínua na nossa vida. E se você tem essa segunda autoestima que vem da sua alma, que deveria ser a primeira, fica muito mais fácil de você construir esses valores. Lembra daquele desenho do Pica-Pau que tem um anjinho e um diabinho na cabeça dele falando? Então, o diabinho é a autoestima do ego, que vem lá do meio externo. E o anjinho é a autoestima da alma, que vem da intuição. Se você der um tempo de ouvir profundamente a sua intuição, você vai distinguir a verdade, os valores que vêm da sua alma e que devem ser a base das suas ações. E a sua própria intuição, ela vai achar uma maneira de você se desvencilhar da autoestima do ego por uma atitude interna e de resolver aqueles conflitos com as pessoas. E isso vai transparecer em você, de dentro para fora, e todos vão perceber e entender. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre a comunicação com a alma para buscar a nossa verdadeira autoestima. Mas você sabe como se comunicar com a sua alma? Como é que você sabe que está tendo uma intuição? Será que tem algum meio de comunicação eficiente para isso? Será que tem alguma antena de rádio ou um satélite? Talvez um celular. Então veja no próximo capítulo para saber. Você sabe como se comunicar com a sua alma? Será que tem alguma utilidade conversar com a nossa própria alma? Será que basta olhar no espelho? Ou será que tem algum meio de comunicação eficiente para fazer isso? Será que tem alguma antena de rádio, um satélite, talvez um celular, que a gente possa conversar com a nossa alma? E o que isso tem a ver com a autoestima? Então, vem comigo descobrir, que eu vou revelar aqui para você 7 segredos para você melhorar a sua autoestima e viver melhor com você e com os outros. No capítulo anterior, nós falamos sobre como funciona a autoestima e que ela pode vir de 2 fontes principais, do interior da nossa alma ou do exterior, a partir do nosso ego, dos nossos sentidos e do meio externo. E que normalmente nós acabamos recebendo muito mais do ego do que da nossa intuição. Afinal, para viver em sociedade, nós precisamos nos dar bem com as pessoas e nos adaptar ao mundo como ele funciona. Com isso, nós acabamos desagradando a nós mesmos e culpando os outros pelos nossos problemas. E a nossa autoestima vai lá para baixo. Para melhorar essa situação, nós precisamos dar mais ouvido para a nossa intuição, que é de onde vem a autoestima da nossa alma. E com isso, nós paramos de nos culpar e de culpar os outros, e conseguimos ver as pessoas com outros olhos, sem aqueles sentimentos negativos que turbavam a nossa vista. Aí você vai me perguntar, mas como eu vou saber a diferença entre o que vem do ego e o que vem da intuição? Aí vem um dos grandes segredos. Você precisa se comunicar com a sua alma. E como você faz isso? Para você conversar com uma pessoa que está longe, você tem que ter algum mecanismo ou meio de comunicação, certo? Se você quer falar com a sua amiga lá de Quixeramobim, como você faz? Seu telefone, o celular, o WhatsApp, manda um e-mail, pega um avião, uma carona ou vai até lá. E como você se comunica com a sua alma, com Deus, com a existência? Você precisa ligar para o 0800 da alma. Mas não é para você falar sem parar, como se você estivesse alugando os ouvidos da coitada da sua alma amiga. É uma conversa com a sua alma, para você ouvir os conselhos dela sobre a autoestima, ou sobre outras coisas também. Nada de verborragia do ego, hein?
Se você quer ouvir a sua alma, o meio de comunicação mais eficaz é a meditação, claro. Então, você medita, observa o seu eu se comportando no mundo, com as pessoas, compreende por que o seu ego ficou tão doente e como ele quebrou a sua autoestima, simplesmente aceitando tudo do mundo e nada da sua alma. E ao tomar consciência disso, você muda internamente. E se você muda lá dentro, você também muda lá fora, porque você reflete o que está dentro, lembra? E assim, você muda com as pessoas, porque você não precisa do julgamento delas, não tem mais a carência e não precisa de migalhas de sentimento de ninguém. Você se ama primeiro e reflete esse amor. E as pessoas amam você por tabela. Você passa a atrair outras pessoas, outros tipos de pessoas que se amam também. A sua vibração muda, os seus espelhos mudam, porque você mudou. Agora são outros reflexos. Seu ego não está mais no comando, ele está a seu serviço, como a boa máquina que ele é. Mas quem está no comando é a sua alma. E agora você vai entender o que é a meditação guiada para melhorar a autoestima que nós temos aqui no canal. Você está em uma festa, se divertindo muito. O que isso significa? Que você nasceu e cresceu com tudo brindando a sua presença. Você é o centro das atenções. Mas então as pessoas vão chegando nessa festa, que é a sua vida. E agora você começa a interagir com as pessoas e a dar importância para o que elas pensam de você, pois você quer ser aceito. E você começa a sentir olhares te vigiando, te julgando. O que são esses olhares? Nada mais são do que o seu próprio ego descontrolado, se relacionando indevidamente com as pessoas e criando regras ou regras do seu comportamento, que vão suprimir a sua alma e colocar você em uma forma. É a sua mente aprendendo e salvando os arquivos lá no inconsciente, naquele seu lugar mais profundo da mente. Você já ouviu falar em aprendizado de máquina? Pois é isso que a sua mente faz com maestria. E como você acaba só vivendo para o meio externo, todo o seu aprendizado vem dele. Dos ambientes que você frequenta, das pessoas com quem você convive, das coisas que você observa, você assiste, você ouve, você lê. E aquilo é preenchendo aqueles espaços vazios no seu HD. E você estava dançando lindamente, começa a se incomodar com os olhares acusadores. E assim você passa a ter todos aqueles sentimentos negativos, de vergonha, de medo, e não se sentir à vontade no mundo. Na meditação guiada para melhorar a autoestima, você vai precisar entrar em contato com esses sentimentos e fazer eles aflorarem lá no seu inconsciente para torná-los conscientes e então se libertar deles. E como normalmente nós atribuímos os problemas que temos a outras pessoas ou grupos de pessoas, nós precisamos identificar essas pessoas e grupos que se tornaram os juízes em nossa mente, para nós conseguirmos nos libertar delas. Não que as pessoas sejam realmente nossos juízes, às vezes até são de fato, mas isso não tem importância aqui. Como nós já dissemos, as pessoas e os grupos, eles estão agindo de acordo com as suas próprias regras e princípios. Mas nós é que queremos ser aceitos e acabamos nos dobrando as regras dos outros. Nós achamos que são os outros que estão nos obrigando, só que não. Na verdade, nós mesmos estamos nos esforçando a seguir as regras do outro para sermos aceitos. E isso faz com que não possamos seguir os nossos próprios valores. Nós deixamos eles de lado para seguir os valores de outras pessoas no mundo.
Por isso, em meditação da autoestima, é importante você mergulhar nesses sentimentos negativos, até que você seja capaz de se identificar com essas pessoas e grupos que você acha que são seus juízes. Se você conseguir identificar, você vai conseguir se libertar delas dentro de você. E se você se liberta internamente dos juízes, você também fica limpo externamente. Essas pessoas têm sumido da sua vida. Talvez elas não vão embora, porque muitas vezes são pessoas próximas, pais, irmãos, parentes, autoridades de uma instituição que você participa, mas elas vão mudar o jeito de ser delas com você. Elas vão se comportar de forma diferente com você, como se elas fossem outras pessoas. Você vai perceber uma grande mudança nessas pessoas depois de se libertar delas internamente. No próximo capítulo, vamos falar um pouco mais sobre esses juízes na sua cabeça e sobre as crenças que limitam a sua autoestima. Você tem certeza de que as suas opiniões são realmente suas? De que seus princípios são realmente o que você acredita lá no fundo do coração, da sua alma? E se você tem uma leve desconfiança que esse seu jeito de pensar sobre o mundo não está muito certo, o que você faz para mudar isso? Será que tem um jeito de mudar? Veja o próximo capítulo para saber. Você já refletiu sobre tudo que você pensa e sobre a origem do seu modo de pensar? Você tem certeza de que suas opiniões são realmente suas? De que seus princípios são realmente o que você acredita lá no fundo do seu coração e da sua alma? Às vezes você até desconfia de que o seu jeito de pensar sobre o mundo não é bem o que você realmente pensa. E você até gostaria de mudar, mas você se sente muito apegado a esse jeito de pensar. Será que é possível mudar? Então, vem comigo descobrir, pois eu vou revelar aqui para você 7 segredos da autoestima, que tem tudo a ver com o seu jeito de ver o mundo e as mudanças que você pode fazer no seu modo de pensar. No capítulo anterior, nós falamos sobre como a intuição e a meditação podem ser meios de comunicação com a sua alma. E quando você usa essas ferramentas, você consegue trazer a autoestima da sua alma para dentro de você e pensar e agir a partir dela. Na meditação, você vai receber a intuição e os insights que você precisa para resolver problemas, para se centrar e para nortear a sua vida. Você descobre os seus verdadeiros valores, os que vêm da sua alma e não do mundo externo. E eles podem até coincidir com os valores do mundo. Não há nenhum problema nisso. Mas você vai abandonar aqueles valores que não são seus, que são do mundo, de outras pessoas e que você assimilou só para ser capaz de conviver com as pessoas. E essas pessoas, elas acabaram se tornando os seus juízes. Elas estão dentro da sua cabeça, como reflexos, dizendo o que você deve ou não deve fazer, como você deve se comportar, fazendo você agir de um jeito que você não se sente bem. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses julgadores, esses juízes do seu comportamento, do seu jeito de ser. Eu gosto muito de como o Osho fala sobre esses juízes na nossa mente. Ele diz que quando um casal está dormindo na cama, não está lá apenas o casal, mas também os pais do homem e os pais da mulher. A cama fica meio apertada. E os dois se virando na cama e ninguém consegue dormir. Porque a esposa está conversando com os pais dela na sua cabeça. E eles estão dizendo o que ela deve ou não deve fazer. E o marido está conversando com os pais dele na sua mente, que também estão dizendo como ele deve se comportar. Então, como é que o amor pode fluir entre eles desse jeito? Não tem amor que resista. E
E o marido e a mulher acabam brigando, porque são tantas vozes na cabeça deles que eles nem conseguem ouvir a si mesmos, e muito menos um ao outro. Daí acontecem aquelas DRs, as separações, os divórcios, porque a pessoa não age por si mesma. Ela age com base no que ela aprendeu que era o certo dos seus pais, dos irmãos, da escola, da igreja, etc, etc, etc. Mas se você trouxer esses juízes que estão dentro de você na forma de pensamentos e sentimentos negativos para o seu consciente, fica bem mais fácil de você se livrar deles. Porque tudo que tiramos do escuro fica mais fácil de enxergar e de entender. Quando algo é iluminado, trazido para a luz, você consegue analisar, ficar consciente, ficar lúcido, que significa cheio de luz. Quando você entra em contato com esses juízes internos, você pode identificar os pensamentos que você tem como crenças limitantes. E então, eureka! Finalmente você se depara com as suas crenças limitantes e entende de onde elas vieram. E pode se libertar delas, como um passe de mágica. Você pode ficar atento às situações incômodas, compreender de onde elas vêm e dissolver aqueles pensamentos, sentimentos e sensações. Vamos supor que você sempre pensou que você só pode se dar para o seu marido depois do casamento. Ou um outro exemplo, que você só pode ser próspero se você trabalhar duro. Ou ainda, que você deve ser sempre desconfiado das pessoas, senão alguém pode te passar a perna. Ou vamos pensar ao contrário. Você pensa que você pode se dar para qualquer um antes do casamento, e que casamento não tem nenhuma importância. Que você não precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro, que há muitas formas bem mais fáceis de você ganhar dinheiro, mesmo que você prejudique o outro nas negociações. Ou então, você não desconfia de ninguém, acha que todo mundo é bom, todo mundo é generoso e que ninguém vai enganar você. Ninguém vai te passar a perna. Tudo é maravilhoso, tudo é bom. Entendeu? Não importa de que lado você está. Se a crença que você tem é positiva ou negativa, ela pode ser uma crença limitante. Você pode ter uma crença de que você precisa amar a todos incondicionalmente e que você não pode negar ninguém. Aí alguém machuca você e naturalmente você sente ódio. Mas o que você vai fazer? Vai reprimir esse ódio, porque você aprendeu que deve amar incondicionalmente. Então, isso pode se tornar uma crença limitante. Porque a crença limitante, ela não é só a crença que aparentemente é negativa. É algo que está limitando você e tirando você do seu centro, fazendo você ter pensamentos e emoções negativas. Então, a crença, ela pode ser positiva ou negativa, mas limitante. Mas os pensamentos e sentimentos que essa crença produz em você são sempre negativos. Por isso é que essa crença é limitante, pelo resultado ruim que ela produz em você. Você não fica bem quando aplica isso na prática. Às vezes você até fica bem temporariamente, mas depois você sente aquele gostinho amargo de que tem algo errado nisso que você está fazendo. Aí você vai me perguntar, ué, mas o objetivo de todos não é amar incondicionalmente? Sim, é. Quando você estiver naturalmente preparado para fazer isso, não fazendo força, não se reprimindo e se punindo cada vez que você sente algo ruim por alguém. O amor incondicional, ele vai chegar, mas você precisa estar limpinho por dentro para ele chegar. Senão, não vai ter espaço dentro de você para o amor incondicional. Essas crenças limitantes que interferem na nossa autoestima e que normalmente vêm dos outros e do meio externo, elas geram emoções negativas no nosso corpo astral
e sensações negativas no nosso corpo físico. Emoção vem do latim e, que é fora, e movere, que é movimento, e significa mover para fora, ou seja, trazer as coisas que estão dentro de você para fora. Quando você sente essas emoções e sensações no seu dia a dia, é péssimo, não é? Porque você acaba mostrando isso ao se relacionar com o mundo. E as pessoas acabam vendo isso. E elas são impactadas pelas suas reações. E é por isso que você se sente péssimo. Porque no final, aquela crença limitante que você colocou dentro de você para poder agradar os outros, para poder viver melhor no mundo, ela acaba trazendo uma consequência negativa que acaba dificultando que você viva no mundo. Mas que emoções são essas que as crenças limitantes trazem para a gente? O medo, a vergonha, a estranheza, a inadequação, a timidez, o vitimismo. E que sensações você tem no corpo físico? Aceleração dos batimentos cardíacos, suores nas mãos, vontade de fugir, vontade de lutar ou de agredir, vontade de chorar, de gritar e de se esconder. Enfim, a gente pode passar o dia aqui elencando o que você sente de ruim cada vez que você é dominado por uma crença limitante. No entanto, se você convocar esses sentimentos quando você estiver meditando, você vai estar fazendo isso de uma forma controlada. Então, você vai contatar os sentimentos, as emoções e as sensações negativas, mas em seguida você vai trabalhar esses sentimentos e sensações dentro da meditação. Você não vai sair por aí com isso aflorado. A meditação ela vai trazer para você o reequilíbrio. Então, na meditação, você vai entender que tudo isso são projeções da sua mente. E esse insight, essa luz que você vai jogar nas coisas negativas que estão dentro de você, vão te ajudar a entender de onde elas vêm, a origem delas. E como você se liberta delas. E você vai ficar bem. Você vai conseguir enxergar a crença limitante que está ali espreitando. E vai mudar o seu modo de pensar sobre aquilo. Isso vai ajudar você a parar de acusar os outros. Por quê? Porque foi você mesmo que escolheu viver de acordo com aquela crença limitante. Você aprendeu ela com os outros, mas a sua mente é só sua. O que entra dentro dela é que você deixou entrar. Aí você vai dizer, mas eu tenho que respeitar os meus pais. Aí eu vou te dizer, eu também respeito os meus pais, mas eu não faço tudo o que eles acham certo. Eu faço o que eu acho certo de acordo com a minha intuição, de acordo com a meditação. Será que você não consegue amar e respeitar os seus pais sem ter que seguir religiosamente tudo o que eles querem que você faça do jeito deles? Esse é o jogo de cintura que nós precisamos aprender. E isso é o que conserta a nossa autoestima. Então, com a meditação guiada para melhorar a autoestima, você vai ser capaz de identificar os seus juízes internos, de identificar as suas crenças limitantes que vêm desses juízes internos. E aí você vai dissolver essas projeções e vai se libertar dos juízes e das crenças. E entender que só pela sua intuição, pelo seu eu superior, a sua força interior, o seu Deus, ou como você quiser chamar a sua alma, só assim você vai saber a melhor forma de pensar e de agir no mundo. Às vezes isso vai coincidir com o que os outros dizem, mas você vai saber que não está agindo daquela forma para agradar os outros, e sim porque você sabe, o mais íntimo do seu ser, que aquela é a coisa certa a pensar e a fazer. Depois de você praticar bastante a meditação da autoestima e se libertar de tudo isso, você vai ver como você vai sentir um relaxamento, uma tranquilidade.
até o fluxo dos seus pensamentos vai diminuir, porque você não vai mais precisar se controlar tanto para fazer o que é certo, porque você vai fazer as coisas certas naturalmente, independente do que os outros pensem ou acham de você. É uma liberdade que você vai ter. Você vai sentir essa liberdade. No próximo capítulo, vamos finalmente falar quais são os 7 segredos da autoestima. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza de que você não vai perder. Então, veja o próximo capítulo para saber. Depois dessa nossa jornada sobre autoestima, essas elucubrações e reflexões filosóficas, como é que está a sua autoestima? Você conseguiu refletir um pouco sobre isso? Você acha que essas nossas conversas ajudaram você de alguma maneira a se compreender um pouco mais? E a pergunta que não quer calar, você quer mesmo saber quais são os 7 segredos da autoestima? Então vem comigo descobrir, pois eu vou finalmente revelar esses 7 segredos para você. No capítulo anterior, nós falamos sobre os juízes na sua mente, aqueles que você permitiu que entrassem em você e que estão sempre julgando as suas atitudes, os seus pensamentos, suas emoções e sentimentos. Falamos também sobre as crenças limitantes que você assimilou do meio externo e que podem estar interferindo na sua autoestima e que elas na verdade não são suas, por isso você precisa se libertar dessas crenças. No entanto, esses juízes, muitas vezes, eles são representados por pessoas próximas que têm mais influência sobre você ou por grupos de que você participa, mas eles não são realmente as pessoas, e sim os reflexos dessas pessoas na sua mente, te julgando. E se você entrar em contato com esses juízes internos por meio da meditação, você vai conseguir identificar essas crenças que estão limitando você e interferindo na sua autoestima. E vai poder se libertar dos juízes e das crenças, melhorar o seu fluxo de pensamentos, pensar e agir de acordo com a sua intuição e fazer o que é certo naturalmente, a partir da sua alma. Aí você vai me dizer, você falou durante 5 capítulos e não disse nenhum segredo da autoestima. Afinal, quais são os 7 segredos? Agora chegou o momento de eu revelar isso para você. Na verdade, você vai perceber que eu já falei todos eles durante os capítulos anteriores. Então agora é só a gente fazer uma síntese de toda a análise que nós fizemos juntos, certo? Então vamos lá. O primeiro segredo é: evite a autoestima para ter autoestima. Ou seja, não deixe que a sua vontade de agradar o outro, de ser aceito pelo outro, esteja acima do seu próprio bem-estar, da sua autoaceitação. Procure equilibrar isso, amando a si mesmo. E só então, amando ao próximo como a si mesmo. Lembre-se, você só pode dar o que tem. O segundo segredo é: não existem culpados. Somos todos inocentes. Eu me lembro que existe um livro da Zíbia Gasparetto com esse título, o qual eu li e mostra exatamente isso. Somos todos inocentes. Não culpe os outros pelo que acontece com você. E também não culpe a si mesmo, porque a culpa ela não tem nenhuma utilidade. Substitua a culpa por responsabilidade e procure ser responsável pelos seus atos. Responsável é aquele que sabe responder, que dá uma resposta prática às coisas. Então, procure ser responsável pelos seus atos e pelos fatos que te acontecem, mesmo que pareça que eles foram causados por outros. Na verdade, foi você que de alguma forma atraiu isso para você. E isso é maravilhoso, pois se você é responsável por algo, você também tem o poder de resolver, de modificar aquilo.
E quando você assume a responsabilidade por tudo que te acontece na vida, você consegue realizar feitos extraordinários. E o terceiro segredo é: faça pequenos ajustes nos espelhos da sua mente, para que você consiga enxergar e interpretar as pessoas e os acontecimentos como eles realmente são, separados de você, sem envolver os seus próprios sentimentos, pensamentos e crenças, porque isso vai fazer você entender que nada é contra você, que cada pessoa só está tentando resolver os seus próprios problemas e por isso ela agiu de determinada forma com você. Isso te dá uma grande liberdade, você se torna independente das pessoas. E esses ajustes na sua mente vão te ajudar a aceitar a si mesmo como você realmente é e a aceitar os outros como eles realmente são. Mesmo porque nenhum de nós atingiu a perfeição, não é mesmo? E o que nos resta sem a perfeição? A aceitação. Vamos ao quarto segredo. Dê aos outros o que você tem dentro de você, porque você só pode dar o que você tem. Então, para conseguir dar aos outros algo de bom, você precisa ter algo bom dentro de você. E para ter algo bom aí dentro, você precisa se amar antes de amar os outros. Lembra do que aquele grande sábio Jesus falou? Ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que amar a si mesmo e só depois amar o próximo. Se você não tiver amor em você, como é que você vai dar amor aos outros? Se você notar que está dando aos outros sentimentos ruins, pegue eles de volta para você humildemente e analise o que está te fazendo sentir aquelas coisas negativas. Mas não dê isso para os outros, senão eles podem te devolver o mesmo. Mergulhe dentro de você até que esses sentimentos negativos vão embora. E então você estará pronto para dar o melhor de você a si mesmo e aos outros, certo? E o quinto segredo é: a sua consciência é o seu único juiz. Não permita que outros sejam os seus juízes. Lembre-se que só a sua consciência é o seu juiz. E o contato com a sua verdadeira consciência não tem nada a ver com os outros. Ele só pode acontecer por meio da intuição e não das crenças que você absorveu do mundo. Sejam crenças positivas ou negativas, elas podem estar impedindo você de se amar, de se respeitar e, consequentemente, de ter um bom relacionamento com os outros, porque você não está sendo você mesmo. Então, deixe as crenças de lado e busque no mais profundo da sua consciência, a partir da sua intuição, as respostas e as soluções para viver a sua vida. E isso vai permitir que você seja você mesmo e se relacione bem melhor com os outros. O sexto segredo é: busque a autoestima da sua alma e não do seu ego. Lembre-se de que a sua autoestima ela pode vir de duas fontes, do ego e da alma. Procure distinguir essas fontes para tomar as suas decisões, para lidar consigo mesmo e para interagir com os outros. Dê preferência para agir pela autoestima que vem da sua alma, por meio da sua intuição. A do ego é aquela que vem das crenças, que você aprende do mundo externo, e nem sempre elas são muito boas para você. Mas a autoestima que vem da alma é maravilhosa e nunca vai confundir você. Ela está sempre certa, porque vem de Deus, da unicidade.
e você verá por si mesmo os resultados maravilhosos de seguir os conselhos da sua alma, do seu espírito, do seu eu superior. E é de lá que vem o amor. E o sétimo segredo, ele pode se resumir em uma única palavra: medite. Porque a meditação é o 0800 da alma, lembra? É pela meditação que você vai conseguir bater um fio para Deus, para o seu eu mais profundo, e que vai obter as respostas corretas para você agir no mundo. Consequentemente, isso vai te dar um sentimento de pertencimento, de autoestima, de alto valor, de autoaceitação, como um ser que está evoluindo e expandindo a sua luz. E um último conselho bem prático é que você faça a meditação guiada para melhorar a autoestima, pensando nessas analogias e nesse simbolismo que eu expliquei aqui para você. Você pode fazer essa meditação por um período de uns 30 dias para fortalecer bem a sua autoestima e eliminar os juízes da sua mente. E fazer as pazes com todas as pessoas que você pintou na sua cabeça como juízes. Isso vai dar um ótimo resultado. E você também pode fazer essa meditação guiada da autoestima esporadicamente, quando você sentir uma baixa na sua autoestima. Eu digo por mim mesmo, porque sempre que eu sinto a minha autoestima abalada, seja por críticas, por algo que deu errado com alguém, algum relacionamento estremecido, uma sensação de carência ou de desvalor, eu faço a meditação da autoestima e logo eu volto para o prumo. Consigo me centrar rapidamente e dissolver aqueles sentimentos, emoções e sensações negativas que estavam me atingindo. Então, se você aprender esses segredos, praticá-los de verdade, você vai perceber muitos benefícios. Você vai melhorar a autoestima, vai consolidar o seu alto valor, vai promover a sua autoaceitação, vai aumentar a sua autoconfiança, vai ampliar a sua intuição, vai amar a si mesmo, estar em paz com os outros, amar as pessoas, sem permitir que elas invadam você. Vai deixar de ver as pessoas como seus juízes, ficar consciente das suas crenças limitantes, eliminar as crenças que diminuem a sua autoestima. E você vai fazer a coisa mais importante da vida, que é conectar-se com a sua alma. Namastê! Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Isso ajuda a divulgar o canal para mais pessoas com interesse no assunto e também nos motiva a criar mais vídeos como esse para você. Gostaria de agradecer também a todos os criadores de conteúdo, artistas, músicos, fotógrafos e as plataformas que disponibilizam seus materiais e os seus espaços para que possamos usar e tornar os nossos conteúdos mais atraentes e interessantes. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho de expansão espiritual na mais santa paz. Namastê!